No programa Nos Bastidores, vamos visitar o Real Gabinete Português de Leitura. O estilo gótico manuelino foi fundado em 1837 por um grupo de 43 imigrantes portugueses. É um verdadeiro patrimônio da cultura no Rio de Janeiro. Vamos até lá. Esta é a primeira associação da comunidade portuguesa na cidade do Rio de Janeiro. Esta biblioteca pública, fundada em 1837, está este ano completando 170 anos. Possui 350 mil obras, entre elas a primeira edição do Os Lusíadas, de Camões. O Real Gabinete edita a revista Convergência Lusíada. Além disso, promove cursos de antropologia, história da língua portuguesa e artes, destinados principalmente a estudantes e universitários. Situado em pleno corredor cultural da cidade do Rio de Janeiro, é muito visitado por turistas. Foi exatamente daqui, sob o busto de Camões, que Machado de Assis presidiu as primeiras reuniões da Academia Brasileira de Letras. Eu estou com Antônio Gomes da Costa, que é o presidente do Real Gabinete de Leitura aqui no Brasil. Vamos falar um pouquinho dessa beleza arquitetônica e beleza cultural, porque são 350 mil obras que nós temos aqui dentro, né? Sim, o gabinete nós podemos admirá-lo sobre dois aspectos. Primeiro, arquitetonicamente, porque é um dos melhores espécimes do estilo neomanuelino, que foi criado no final do século XIX e cuja beleza, digamos, até hoje nos surpreende, e os seus motivos marítimos, evocando a expansão do século XVI de Portugal pelo mundo. E temos o aspecto bibliográfico, pois o gabinete é, sem dúvida nenhuma, a biblioteca, digamos, importante, não só em termos de literatura universal, mas sobretudo em termos de literatura e de obras produzidas pelo género português. Nós até hoje recebemos de Portugal um exemplar de cada um dos livros que são publicados naquele país. Então, além do acervo histórico, nós mantemos a nossa biblioteca atualizada. Nós agora estamos na sala da diretoria. Temos aqui manuscritos, temos as condecorações do Real Gabinete, temos alguns quadros de pintores famosos. Estes são antigos mecenas do gabinete. Ali temos um quadro do Zé Malhoa, que no princípio do século XX fez uma exposição importante aqui no Brasil. O Zé Malhoa é muito conhecido no Brasil. E ali temos um quadro de Oliveira Salazar, do Abel Manta, que é um dos pintores do século XX portugueses mais renovados. Como pode ver, o mobiliário é todo trabalhado. Dentro das estantes, ali nós temos o relógio Patek Philippe que Guerra Junqueiro ofereceu ao gabinete. Temos uma edição do Lusíadas liliputiana, porque é a menor edição do Lusíadas já editada, e temos obras raras a preencher todas as estantes. Esta é a sala de trabalho da diretoria. É aqui que os dirigentes do gabinete se reúnem semanalmente para, digamos, cuidar da vida administrativa da instituição. O senhor está há quanto
tempo na direção da instituição? Desde que cheguei ao Brasil, eu entrei para o gabinete como associado. Depois fui diretor, depois fui eleito presidente, já estou 16, 18 anos já na presidência. Eu gosto do gabinete e, digamos, sinto-me bem desta casa, porque é um centro de difusor, é um polo de difusão da cultura portuguesa no Brasil. O senhor é de que cidade em Portugal? Eu nasci na Póvoa de Varzim, que é, como o Essa de Queiroz dizia, eu sou um pobre homem da Póvoa de Varzim, vim para o Brasil ainda menino e moço, aqui fiz a minha vida e aqui, digamos, me integrei dentro da comunidade luso-brasileira. Vamos visitar então o salão de leitura? Vamos lá, vamos lá. Antônio Gomes, como é o nome dessa sala? Esta é chamada Sala Camiliana. Tem a sua origem e o nome, porque aqui, nestas estantes, estão guardados os livros da segunda melhor camiliana do mundo. A primeira camiliana está na Biblioteca de Lisboa e a segunda está no Real Gabinete. E foi-nos doada por um comerciante português nos anos 40 que era fanático por Camilo Castelo Branco. Então todas as edições, primeiras edições do Camilo, correspondência, são mais de 200 cartas. O autógrafo do Amor de Perdição, que é a obra mais importante do Camilo Castelo Branco, tudo isso esse homem colecionou durante a vida e, quando faleceu, nos anos 40, doou ao Real Gabinete Português de Leitura. Eu vejo ali um exemplar dos Lusíadas, não? Sim. Esse exemplar é de 1880, no tricentenário da morte de Camões, e foi mandado editar pelo Real Gabinete Português de Leitura da Casa Biel, no Porto. Nós temos edições do Lusíadas, desde a primeira edição, de 1572, que foi adquirida pelo Gabinete em 1850, dos 10 exemplares que existem no mundo, um deles está nesta casa. Além da parte da literatura, veja a beleza do mobiliário. Sim, isso já era, noutros tempos, o Rio de Janeiro, no Brasil, nós tínhamos os marceneiros que faziam obras admiráveis nas casas antigas, até hoje, ainda, e até casas comerciais, nós vemos balcões trabalhados com o bom gosto e a beleza, e é evidente que o gabinete, que foi uma casa sempre de bom gosto, deve ter feito na época essas cadeiras por desenho especial para ele. As mesas com esse torneado e tudo, evocando um pouco o próprio estilo neomanolino desta casa. O estilo neomanolino surgiu, como eu disse há pouco, no final do século XIX em Portugal. Baseia-se, é uma espécie de revival do estilo manolino do século XVI, cujo todos nós conhecemos o Mosteiro dos Jerónimos em Lisboa, que representa com tanta beleza e tanta fidalguia. É um estilo gótico, não é? Não, é o estilo manolino, é já diferente do gótico. O estilo manolino é como que a apoteose de todas as glórias portuguesas provenientes do descobrimento e da expansão marítima. Então, o século XVI é o estilo não manolino. O nome vem do próprio rei de Portugal. Período da Renascença, né? Exatamente. Quando, no século XIX, Portugal, no final do século XIX, Portugal atravessava um período de muitas dificuldades. Era a Conferência de Berlim ameaçando o ultramar português. Era o ultimato inglês criando problemas seríssimos. Era o Partido Republicano querendo derrubar a monarquia. Era a crise económica. Eram os vencidos da vida a açoitarem com as suas terríveis críticas toda a sociedade portuguesa. Nessa altura, os portugueses do Rio, um grupo de portugueses do Rio, lembrou-se de construir para a sede do gabinete um edifício que representasse, digamos, a reação àquele decadentismo que estava a imperar em Lisboa. E então escolheram um projeto talhado no neo-manolino, que era como que o ressurgimento das glórias de Portugal do século XVI. Quer dizer, há um conteúdo simbólico em tudo isto. Quer dizer, são os portugueses que, no final do século XIX, em terra alheia,
se lembram de resistir contra aquela decadência que tomava conta do país, para mostrar Portugal é eterno, Portugal não vai desaparecer no meio das crises. Vamos continuar a nossa visita? Vamos lá. Antônio Gomes, nós estamos no ponto maior do gabinete, que é justamente a sala de leitura. Certo. Vamos falar um pouquinho dela? Sim. Aqui é que é, sem dúvida nenhuma, o coração do gabinete. Aqui é que nós recebemos diariamente entre 120 a 150 leitores. Aqui é que os pesquisadores vêm ver o nosso acervo bibliográfico através do computador. A nossa biblioteca, que tem 350 mil volumes aproximadamente, hoje está toda computadorizada. Então aqui também se fazem as grandes manifestações cívicas da comunidade portuguesa. O 10 de junho, Dia de Portugal, é sempre comemorado neste salão. Os grandes eventos, as grandes recepções, figuras importantes da Quem e da Além-Mar, é feito neste salão, sob a égide de Camões, do busto de Camões, que está lá ao fundo, e tendo do outro lado o altar da pátria, que é, digamos, também foi uma homenagem prestada a um antigo presidente do Real Gabinete. Normalmente vocês promovem cursos aqui? Sim, o gabinete não é uma biblioteca parada e imóvel à espera que entre o leitor. Nós temos um centro de estudos e um polo de pesquisas que, através de professores universitários, através de escritores, etc., realizam aqui, durante o ano, dezenas de cursos, colóquios, palestras, concertos, etc. Coisas que atraiam os alunos universitários e que chamem a atenção para a biblioteca, porque muita gente passa até em frente à Rua Luís de Camões e julga que aqui é uma igreja, que é um templo, nem sabe que é uma biblioteca aberta a qualquer um do povo. Aliás, a fachada é muito bonita, né? A fachada lembra, digamos, ou tem um conteúdo mítico e religioso. Então, muita gente passa e benze-se, pensando que está... As pedras foram trazidas de Portugal? A pedra de Liós da fachada e alguns elementos aqui da própria biblioteca, pelo próprio lustre, vieram de Portugal quando da construção deste edifício, que durou 7 anos, de 1880 a 1887. Mas outros elementos são brasileiros, evidentemente. Mas todo esse conjunto, e o que, digamos, chama muito a atenção para os admiradores do belo, é que há uma harmonia e uma beleza entre as colunas e as estantes e o jacarandá das cadeiras e o busto de Camões e o busto do Infante, etc. Tudo isso, digamos, dentro de um contexto de harmonia e de beleza que torna o gabinete uma joia no centro do Rio de Janeiro. Como é mantida hoje o gabinete? Eu costumo dizer que o gabinete é mantido por um milagre, porque o gabinete, muita gente pensa que os governos é que financiam o custeio do gabinete. Nada disso. O gabinete, toda a vida, desde a sua fundação, era mantido inicialmente pela colónia portuguesa, depois por mecenas, os comerciantes, etc. Depois houve homens que estiveram à frente do gabinete que tinham grande poder de riqueza, e então eles próprios assumiam as responsabilidades do custeio, mas evidentemente as coisas evoluem e nos últimos anos tudo mudou. O gabinete até periodicamente, como todas as instituições culturais, pode atravessar até suas dificuldades. No momento, o gabinete vive razoavelmente bem. Nós temos alguns sócios que pagam a contribuição, temos renda de alguns imóveis que o gabinete possui e temos ainda um mecenato que, para projetos especiais, nos ajuda muito. E temos uma colaboração do governo português, sem dúvida nenhuma, no sentido de que o depósito legal, que é a oferta dos exemplares editados em Portugal, ele nos manda e contribui através do Instituto de Camões com subsídio anual, e o gabinete e os governos brasileiros, o governo brasileiro, sobretudo o municipal e estadual, com a isenção de impostos.
e o Federal também, evidentemente, como entidade filantrópica, não estamos sujeitos ao imposto de renda. Aqui é o salão de conferência. Aqui este é o chamado Salão Nobre do Real Gabinete, ou Salão dos Brasões, porque se repararmos, há uma franja em torno do teto onde estão os escudos, os símbolos de cidades portuguesas da época em que foi construído este salão, do final do século XIX. Então por isso tem o nome de Brasões, Salão dos Brasões. Aqui é que se realizamos os seminários, os cursos, as conferências, a parte dinâmica do gabinete é feita aqui. Os cursos que nós realizamos são completamente gratuitos. Nós gostamos de receber, e aqui fica o convite a todos aqueles que queiram conhecer o gabinete e queiram participar das nossas atividades. Nós somos uma casa aberta a qualquer um do povo, sempre dissemos isso, e para nós evidentemente seria, ou é prazeroso, nós que investimos, nós que trabalhamos, ter a reciprocidade da presença do maior número de brasileiros na nossa casa. Esperamos que todos visitem esse belíssimo patrimônio da cultura aqui no centro do Rio, bem no centro do Rio. Não é difícil chegar, é fácil. Aqui estamos ao lado da Praça Tiradentes, né? Exatamente. Nós estamos aqui em um metrô, acesso fácil. Vamos aproveitar para conhecer um pouco da nossa riqueza cultural.